EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula, de Geografia com o professor Ronaldo Moura. Fico feliz em tê-los, em tê-las novamente para estudar para mais um semestre então. E aí, pessoal, nessa nossa videoaula nós vamos dar início a um novo capítulo, agora no nosso livro do 9º ano, ou seja, na 5ª etapa, que corresponde ao 8º ano do Ensino Fundamental 2 e ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, no primeiro semestre, com muito sucesso, nós já concluímos então o 8º ano. Agora então, nós vamos dar início aos estudos na disciplina a respeito do 9º ano. E com certeza, com sucesso, também vamos concluir, tá certo, pessoal? Fiz questão de colocar aí, então, no canto superior, a capa do nosso livro, que então vamos estar trabalhando, tá certo? O livro aí da 5ª etapa, correspondendo ao 9º ano agora, tá bom? E aí, nesse livro, a gente vai estudar na unidade 1, capítulo 1, Indústria, Transformações e Desafios. Então vamos estudar principalmente a respeito, ou seja, conhecer melhor esse campo de produção que é a indústria. No nosso livro vai estar então aí a partir da página 210. Vamos lá, acompanhe. E aí, pessoal, vem o seguinte, o surgimento da indústria. Esse tópico no nosso livro vai estar na página 211. O que acontece? O que viria a ser indústria ou fábrica? É aquele local onde lá dentro estão máquinas. Existem máquinas que produzem aquilo que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, se você olhar aí na sua casa, com certeza você tem vários objetos, alimentos, produtos que você consome no seu dia a dia e com certeza foram feitas por máquinas que se encontram em indústrias ou fábricas, tá certo, pessoal? Então, indústria, mais uma vez dizendo para vocês, é esse local onde se encontram as máquinas, consequentemente estas produzem aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, tá certo, pessoal? Outra questão interessante é que nem sempre tudo aquilo que nós consumimos foi feito por máquinas. Antigamente, pessoal, era feita com as mãos. Então nós podemos dizer que ao longo do tempo, ao longo da história, existiram 3 importantes modos de produção, ou seja, 3 importantes maneiras de produzir aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Inicialmente, tudo que a gente consumia era feito somente com as mãos. Depois é que surgiram as máquinas. E, portanto, então a gente pode dizer que, historicamente, a produção começou sendo artesanal, apenas um artesão com a sua habilidade, produzindo com suas mãos, em sua casa, aquilo que a gente consumia no nosso dia a dia. Com o passar do tempo, a produção passou a ser chamada de manufatureira. Essa produção passou a ser feita em uma oficina, não mais em uma casa, e era feita por um grupo de artesãos, mas ainda feita manualmente. E aí, a partir de 1750, metade do século XVIII, surgiram as máquinas, que vão produzir nas fábricas ou indústrias aquilo que a gente consome no dia a dia. E aí, dá início à produção maquinofatureira, ou seja, como eu disse, ao longo do tempo existiram então 3 maneiras de produzir: a artesanal, a manufatureira e a maquinofatureira, tá certo, pessoal? E aonde é que teve origem as primeiras indústrias, os primeiros locais a produzir com máquinas? Os primeiros locais, pessoal, ou seja, as primeiras indústrias, surgiram então na Inglaterra. Isso, como eu disse, por volta de 1750, bem na metade do século XVIII. Mas por que na Inglaterra? Nós podemos dizer devido ao acúmulo de capital de comerciantes ingleses, ou seja, comerciantes ingleses vendiam muitos produtos para o mundo, ganharam muito dinheiro, pouparam, juntaram e com todo esse recurso, com todo esse dinheiro, eles vão pagar inventores para criar as máquinas, para produzir mais para eles venderem mais e ganharem mais dinheiro. Nós podemos dizer que um outro fator foi por conta que na Inglaterra tinha muita gente para trabalhar, inclusive nessas fábricas.
Consequentemente, se tinha muita gente para trabalhar nessas fábricas, qual a mão de obra? O preço dela era barato. Então, são os principais motivos que fizeram da Inglaterra o berço, a nação pioneira ou a primeira nação a produzir no mundo com o uso de máquinas, como vocês podem ver aí acima. É uma curiosidade, né? As primeiras máquinas, as primeiras indústrias que surgiram eram do ramo têxtil, ou seja, produtoras de tecido. Tá bom, pessoal? E aí, na nossa página 212, tem esse tópico, a indústria no Brasil. E aí? E a indústria no Brasil? Nós podemos dizer que durante o período colonial, ou seja, durante o período em que o Brasil foi explorado por Portugal, de 1500 a 1822, sim, durante 322 anos, praticamente não se teve indústrias no Brasil. Ou seja, as pouquinhas que tiveram ali no século XVIII eram clandestinas, tá certo? Por quê? Porque Portugal, como tinha o Brasil como colônia, como região a ser explorada, Portugal proibia que no Brasil tivesse indústrias. Por quê? Tudo que os brasileiros consumiam tinham que obrigatoriamente comprar de Portugal. Não podiam, né? Não podiam produzir aqui. Ou seja, produzir aqui e vender para os brasileiros. Nada disso. Tem que comprar de Portugal, tem que dar lucro para Portugal. Então, como eu disse, praticamente durante 322 anos não existiram indústrias no Brasil. Nós podemos dizer que esse processo de industrialização do Brasil ele vai ter um início aí no século XIX, mas intensamente o grande número de indústrias no Brasil começa a surgir a partir do século XX. E nós podemos dizer que principalmente por questões econômicas, ou seja, até o início do século XX tinha o café como o principal produto do Brasil, um gênero agrícola. Então, nada de investir na instalação de indústrias. Mas por questões de crises econômicas, principalmente partindo dos Estados Unidos, muitos cafeicultores do estado de São Paulo, principalmente, eles pensaram o seguinte: não vou mais investir o meu dinheiro em novas plantações de café, porque o café já não está me rendendo tanto dinheiro. Então passaram a investir o seu capital na instalação de indústrias. É por isso que até hoje o maior número de indústrias está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, porque muitos que criaram indústrias eram antigos cafeicultores paulistas. E aí então, aí no início do século XX, aumentar o número de indústrias no Brasil. O número de indústrias vai crescer bastante no Brasil, tá certo? Principalmente, como eu disse, a partir do início do século XX. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente vai concluindo nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu!